todos, sejam bem-vindos. Então, hoje já chegamos na 8ª live da jornada Descobrindo o Tingimento Natural, aceleradores e sabotadores da boa aplicação das técnicas. Desde a live de ontem, o foco dos aceleradores e sabotadores tem sido para quem tem intenção, desejo aí de aplicar essas técnicas comercialmente, seja num serviço de tinturaria, produzindo peças na sua própria marca, enfim. Então, desde ontem, a partir de ontem, então até sexta, a gente começa a ter um enfoque mais nesse sentido, tá? Bom, a live 8, então, a de hoje é um sabotador, como eu acabei de mencionar, um sabotador no sentido de mais comercial, né? Pensando no tingimento natural mais comercialmente. Bom, por que eu considero, então, o não saber precificar um sabotador? Na verdade, não apenas não saber precificar, mas também o próprio custo final, o preço final, o valor final das peças, pensando, como eu disse, em aplicação comercial do tingimento natural, tá? Então, são duas interfaces aí que eu considero o preço, assim, como um sabotador. Formar ele, formatar esse preço e esse preço final, como ele é percebido pelo cliente, enfim. Bom, em primeiro lugar, por que é difícil chegar a um preço no tingimento natural, tanto de uma peça tingida naturalmente, quanto do serviço de tinturaria, tá? A peça, quando você produz a peça, até nem é tão difícil. É mais difícil ainda quando você oferece o serviço de tinturaria para outra marca, para terceiros, enfim. Por quê? É algo que não é corriqueiro, você não tem muita base para comparar em primeiro lugar, né? Então me parece a sensação que fica que é um tiro no escuro, né? Por não ter isso de forma corriqueira, né? Quem aí oferece serviço de tinturaria natural? São pouquíssimas pessoas, né? No país inteiro são pouquíssimas iniciativas que oferecem esse serviço para terceiros. E também pouquíssimas marcas que possuem tingimento natural, né? E aí, quando vocês forem comparar preços de uma marca que tem o tingimento com uma que tem a proposta sustentável, só que sem o tingimento, você já vê destoar, né, o preço final das peças, e com razão, né? Mais para frente vocês vão entender. Então, a primeira coisa não é um serviço corriqueiro, não é uma coisa que você encontra assim em qualquer esquina, né? Então, isso dificulta. É difícil ter comparativos, porque poucas pessoas oferecem, enfim. Então, a primeira coisa é isso. O segundo fator que dificulta é o nosso contexto de sociedade, onde os preços praticados no vestuário em geral são irreais, devido à globalização, terceirização, produção em massa, concentração de toda a indústria têxtil em determinados locais, países, onde a mão de obra é explorada de forma, às vezes, mão de obra escrava, às vezes análoga à escravidão, às vezes muito mal remunerada, né? Péssimas condições em geral. Então, esse preço baixo que se paga não é um valor real, é porque alguém está pagando para você alguma coisa, né? Seja alguém que recebeu muito mal pelo serviço de costura, seja o meio ambiente, porque aquela empresa economizou no tratamento do efluente e jogou o efluente sem tratamento, destruindo rio, fauna, flora, prejudicando as populações que sobrevivem, né, de recursos hídricos, enfim, às custas de degradação ambiental. Então, em geral, hoje, como está posta a indústria da moda, o fast fashion, o preço das roupas são irreais, tá? Então, se lá no final o consumidor pagou baratinho, alguém pagou caro por isso, tá? Seja no âmbito social, seja na questão ambiental, tá? E quando a gente pensa em sustentabilidade, não é só o fator econômico, ou seja, se sustentar economicamente, mas também questão social, né, de uma cadeia justa, bem remunerada, e, obviamente, a questão ambiental,
de produção sem degradação ambiental, certo? Sem impactos tão negativos como é hoje a indústria têxtil. Então, esse é o segundo fator que dificulta você precificar o serviço de tinturaria. E eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Em torno de 2 meses para cá, a Pano da Terra, então, está oferecendo esse serviço de tinturaria natural, ainda de uma forma bem modesta, com uma capacidade super baixinha, que é para ir conhecendo melhor esse mercado, até para ajudar os alunos, né, que vão trabalhar diretamente com isso depois. Então, uma das iniciativas que entrou em contato, uma empresa que corriqueiramente atende o mercado de calçadista, nesse caso convencional, queria atingir algumas peças, cabedal, que chama, acho que é, de calçados, enfim. Então, o que aconteceu? A gente chegou numa formatação de preço. Primeiro, que a pessoa queria muito que se passasse um preço por peça, ou seja, cada par de cabedal ela queria um valor exato, né? Um valor X exato, para planilhar, né? Aquela coisa empresarial de planilhar custo e tal. Primeira coisa era isso. Só que no tingimento natural, como eu já falei aqui ao longo de todas essas lives, todos os fatores que influenciam no tingimento, o que são eles? Tem o fator corante aí, que pode ser um corante mais caro, mais barato, mais acessível, menos acessível, embora esse não seja o principal fator que influencia no preço da tinturaria, no preço final, que seja de uma peça tingida. Outro fator, o tipo de fibra, e esse sim tem uma influência grande. Por quê? Imaginem que eu tenho 1 quilo de seda, né? Anteontem eu mostrei aqui aquelas gases de seda, né? Então, essa aqui é uma gaze de seda que eu já tingi várias peças para outra marca com essa gaze de seda, tá? Marca chamada Nus Demi-Couture. Então, se vocês forem ver lá alguns vestidos com tingimento natural, é tingimento da Pano da Terra. Essa gaze de seda é super, mas super leve. Então, 1 quilo dessa gaze me dá em torno de uns 6 vestidos daqueles, tá? Então, você diluir o preço do tingimento natural de 1 quilo, né? Em 6 peças. Por que eu tô falando em quilo? Dentro da panela, para tingir, tem uma capacidade, né? Essa capacidade a gente não mede em volume, a gente mede em quilo, tá? O volume é todo o mesmo, mas o quanto que cabe ali dentro de seda, 1 quilo de seda, obviamente tem um volume diferente que 1 quilo de moletom, né? Então vai caber, em termos de metros, vai caber mais seda num tingimento só do que o moletom, né? O moletom vai ocupar mais espaço, vai ser mais difícil de manusear, de trabalhar, né? Então, 1 quilo de moletom dentro daquela panela, dá para, dependendo de que tipo de peça a gente está falando, vai dar 2, 3 peças, tá? 1 quilo de moletom. Já 1 quilo de seda, aqui, que eu dei o exemplo, vai dar 6 vestidos. Então, para o mesmo tempo que eu estou gastando para tingir, né? Ou seja, na verdade, o que mais pesa no custo final é o tempo, né? Porque o processo ele é desgastante até, leva horas para você fazer. Então, nessas horas, no mesmo tempo que eu tingir 6 vestidos, eu vou tingir 2 ou 3 peças de moletom. Então, vocês entendem que para um mesmo preço do serviço, essa mesma tinturaria, esse mesmo preço por quilo, custou mais caro na peça do moletom, que eram só 3, do que no vestido, que eram 6, tá? Primeiro fator que influencia, e por isso a importância de oferecer o serviço ou setar isso quando é para terceiros por peso. Se você está produzindo para a tua marca, fica um pouco mais tranquilo de calcular, tá? Mas também influencia, obviamente, né? Porque tudo vai girar em torno do tempo que você está gastando para atingir. Então, mesmo que você produza as peças, você levou aquele mesmo tempo para atingir 3 moletons ou 6 vestidos, tá? Então, se você quiser vender 6 moletons, vai ser o dobro do tempo, digamos assim. Bom, espero que tenha ficado claro, embora um assunto um pouquinho chatinho de falar, né? Então, a primeira coisa é isso. Só que as pessoas, quando procuram
o serviço de tinturaria, ou a pessoa que está comprando, digamos, é a minha marca, eu mesma faço o tingimento nas minhas peças. Para a pessoa que vai comprar, talvez não compreenda o porquê um moletom tem um valor mais alto em cima. É claro que entre moletom e seda, o moletom custou mais barato, então compensa um pouquinho. De qualquer forma, o serviço de tinturaria em cima dele é mais caro. E para a pessoa que está comprando, talvez não compreenda essas diferenças, né, por peça, justamente porque seda é mais cara que o algodão, mas na tinturaria, a tinturaria em cima da peça vai ser mais cara no algodão do que na seda. Então, para a peça final, talvez isso equilibre um pouco. Porém, a pessoa talvez não tenha essa percepção. Por que um moletom está com um preço equivalente a uma seda lá na peça final, entende? Se o algodão é algo mais barato, mais corriqueiro e mais acessível. Porque o serviço de tinturaria, ele tem um valor maior em cima do algodão, porque pelo peso, né? Enfim, o peso, ou seja, influencia ali no quanto você consegue tingir por vez e, consequentemente, nas horas demandadas para tingir. E, além disso, as fibras celulósicas, ou seja, de origem vegetal, como eu já também expliquei na live 4 lá, que falava sobre os tipos de fibra, as fibras vegetais demandam 2 passos a mais, que é a extração do tanino e o pré-tratamento com tanino, que é a pré-mordentagem. Isso demanda pelo menos, mas é mais que isso em geral, mas pelo menos 1 hora a mais no processo, no ciclo, tá? Enquanto uma seda não precisa dessa fase. Ou seja, isso também barateia um pouco o serviço por quilo na seda ou numa peça final de seda do que numa peça final de algodão, tá? Tudo influencia. Volume, tempo, material, tudo influencia. E por isso que é complexo, tá? Porque é muito caso a caso. Só que quando você vai vender um serviço de tinturaria, a pessoa quer um preço que seja por quilo, mas em geral a pessoa quer o preço por peça, e aí é mais complicado ainda. Mas ainda que seja por quilo, é complicado por causa dessas variações. Então eu meio que sugiro assim, faça até o comportamento na panela, quanto que você vai conseguir tingir por vez, porque o tempo para tingir uma peça de 200 gramas, um vestido, né? Vou falar do vestido aqui dessa seda. Um vestido, então, só a gaze tem 133 gramas. Então, com 1 quilo, eu consigo tingir 6, o equivalente a 6 vestidos. Só que o tempo que eu levo para atingir um vestido de 133 gramas é muito parecido, muito próximo ao tempo que eu levo para atingir os 6. Então, quando se oferece o serviço de tinturaria ou quando você tinge para tua marca vai ser mais fácil porque tu te programa. Mas é vantajoso você tingir uma quantidade por vez, porque se você tingir um vestido por vez, tu vai levar 6 vezes o tempo, 6 vezes a hora, mão de obra, 6 vezes mais caro, 6 vezes mais cara a mão de obra, tá? Então, é por aí. Sim, seda é proteica e por isso demanda 2 etapas a menos, que isso significa pelo menos, mas às vezes é mais, mas pelo menos 1 hora a menos para fazer o tingimento, tá? Então, como eu disse, o tempo para atingir um vestido de 133 gramas é o mesmo tempo do que tingir 6, né? Então, isso também influencia na construção desse preço final. E muitas vezes, para além de tudo isso, de entender e compreender tudo isso, a gente não conhece o valor da nossa hora de trabalho. Também por 2 razões. Uma, quanto valeria uma hora de tinturaria, independente do que a gente queira ganhar como uma hora de trabalho, mas enfim, isso é óbvio que importa, mas parto da onde, né? Quanto vale esse serviço de tinturaria? Porque a percepção das pessoas pode ser diferente em relação a isso, né? E quanto a gente acha que a gente deve ganhar, né? É óbvio que vai ter um valor ali que tu vai pensar, nossa, não vou nem me mexer para fazer todo esse trabalho para ganhar tanto, né? A partir de tanto eu faço, mas o que eu acho que vale é isso. Então é importante ter isso setado na cabeça e isso é muito sutil e variável. E aí, como a gente não tem muito comparativo,
também é bem complicado chegar a um valor específico, tá? Então, essa aula aqui não é para ensinar vocês a dar uma conta exata, uma planilha, não vou fazer isso, mas é pontuar questões importantes para formar preço, até porque isso é algo que eu mesma ainda tenho dificuldade. Eu fiz uma live há umas 3 semanas atrás com a Tati Sten da Brisa, onde a gente conversou sobre isso. Até recomendo assistir, quem está no Telegram, depois eu posso colocar o link para vocês assistirem, mas ela está disponível no YouTube, no Facebook. Então a questão é essa, a gente não tem assim, principalmente mulheres, e a tinturaria natural, ela, querendo ou não, ela é mais praticada por mulheres, né? E como mulheres a gente tem dificuldade de colocar valor, preço no nosso trabalho, né? Algo, infelizmente, que a gente carrega, parece que na construção da personalidade, é impressionante, né? Não é por acaso que o mercado de trabalho em geral as mulheres ganham menos, né? A gente acaba, enfim, não vou entrar nesse papo aqui, mas acho que vocês pegaram o pensamento, né? Então a gente tem essa dificuldade de colocar valor, preço no nosso trabalho, e isso contribui ainda mais para dificultar isso, né? Saindo dessa questão de precificação, tanto do serviço de tinturaria quanto a tua peça final, se tu tem uma marca, enfim, ou tu produz peças artesanais, enfim. Para além disso, ainda tem outro agravante, que é como o consumidor percebe esse preço maior. Então, obviamente, vai ter consumidor disposto a pagar esse valor de forma justa, e vai ter outros que vão barganhar, outros que não vão nem compreender porque é tão caro, né? Não que seja caro, vale, mas não compreende porque tem a cabeça, como eu disse, setada nesse contexto da realidade, onde, na verdade, surreal é o preço praticado atualmente, né? Daqui a pouquinho eu vou chamar a minha aluna Beatriz, e ela vai falar um pouquinho disso, então. Na percepção dela, como ela tem já uma marca, enfim, como ela está trabalhando nessa linha, nesse sentido, e fazer um relato, então, bem interessante sobre o assunto. Bom, então, essa outra dificuldade, que é o preço maior em geral dessas peças, é o valor agregado que elas têm. É um valor agregado justificado, né? Justificável em função da escassez, é natural, né? Tem essa proposta de sustentabilidade, de cadeia justa, bem remunerada, tem a proposta artesanal, demanda muitas horas para produzir, não é um negócio em escala industrial, em curta cadeia, enfim, tem imensas vantagens por trás disso, mas que no final tem um produto de valor agregado que nem todo mundo percebe esse valor, né? Então, quando a gente compra indiretamente um produto, quando a gente compra qualquer produto indiretamente, a gente está financiando um modelo de negócio. Então, se você acha que o preço tem que ser mesmo da fast fashion e você só... Uma coisa é você perceber, mesmo tendo poder aquisitivo para ser diferente. Outra coisa é você não ter poder aquisitivo e precisa comprar naquele modelo. E ok, né? Mas, em geral, né, o que você compra, você está financiando aquele modelo de negócio. E tudo que vem associado a ele, né? A forma como as pessoas estão sendo remuneradas, tratadas, o impacto ambiental que aquilo está gerando, é você que está financiando, você indiretamente está financiando aquele modelo, né? Então, fazer as pessoas compreenderem isso na compra é algo crucial, e eu acho que isso é, como eu já falei na live de segunda-feira, quando eu falava dos cuidados com as peças, que o tingimento natural tinha essa particularidade muito bonita, que é educar o consumidor para os cuidados de lavagem, que na verdade toda roupa tem, não apenas a do tingimento natural. Ele também tem essa vocação bonita, né? O tingimento natural tem essa vocação bonita de educar também para a parte social envolvida nessa indústria têxtil, né? De aproximar, encurtar a cadeia, valorizar a mão de obra local, valorizar produtos locais, gerar renda a partir de produtos e serviços invisibilizados, né? Então,
quando você compra uma matéria-prima tintória de um agricultor que não estaria obtendo renda a partir daquele produto específico, então tu está compondo uma renda extra, né, para esse agricultor. Quando você paga bem a costureira, quando você paga bem o serviço de tinturaria, quando você entende que uma peça que tem valor agregado, mas ela vai ter uma durabilidade muito maior, então ao longo do tempo ela vai se pagar, ela vai compensar aquele investimento, diferente de uma roupa que às vezes, para ser tão barata, além de toda essa questão social e ambiental, ela também não tem uma qualidade tão boa e não vai ter uma vida útil tão longa. Eu vejo que o tingimento natural carrega muito de educação ambiental, né? Carrega muito de educação para consumo mais consciente, mais ecológico, para que as pessoas compreendam, né, esse modelo doente que a gente vive de produção e consumo, né? Infelizmente, tá? Eu vi na live da Maib, ela diz a mesma coisa sobre educar o consumidor e toda a cadeia produtiva. Exatamente, né? E eu acho que o tingimento natural tem muito essa vocação de ensinar, porque a pessoa que busca ou que se deparou com um produto com tingimento natural se sentiu cativado por toda a proposta, para além dessas coisas que eu tô falando, se sentiu cativado pela cor, né? Então, ai, nossa, não acredito que essa cor vem de tal coisa, uau, que bacana. E aí ela se sente cativada em adquirir, independente do preço ou dos cuidados de lavagem, mas ao fazer isso, como eu disse, ela está financiando aquele modelo, ela está aprendendo mais sobre consumo, porque sempre que eu vejo alguém oferecendo a tinturaria, independente de que modelo, essa pessoa está com tudo isso já internalizado e leva isso muito no discurso, né? Leva muito essa proposta, essa discussão. Então, quem compra se beneficia também da informação e não apenas do produto, né? É quase um livro, né? Ali tem tanta informação agregada que é praticamente um livro na forma de roupa, né? Tão importante essa consciência ecológica quando o Brasil está sendo destruído ambientalmente em nome de um capitalismo selvagem. Cara, eu até tenho assim, selvagem é para ser uma coisa boa, né? Um capitalismo degradador, assim, destruidor, doentio. Acho que é melhor do que selvagem. Selvagem, para mim, é coisa boa, né? Tudo que ainda preserva a característica selvagem é porque ainda tá saudável, na minha opinião, tá? É só uma opinião boba aqui, tá? Acho que é muito mais capitalismo doentio, devastador, degradador do que selvagem. Enfim, vamos seguir para o roteiro aqui. Eu vou chamar, eu acho até que eu já concluí o meu roteiro, ele não era tão longo, mas eu vou chamar então a Beatriz, porque o relato dela vai ser bem bacana, então para dar mais tempinho aí para ela poder falar, tá? Beatriz, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Pessoal, só antes de qualquer coisa, vocês deem o retorno, se tiver ok o som e tal. Mas deixo espaço para te apresentar primeiro. Então, Bia, fica à vontade. Obrigada por me chamar para a live aqui. Eu adorei o curso, né? Já relatando aqui. Obrigada. E eu sou a Beatriz, então, a Bia, né? Eu criei a marca Bia que Fez, onde eu crio, produzo, confecciono, faço tudo da marca, né? Até bem. Tá, acho que tá tudo bem com o som. Tá ok. Tá ok, né? Okay. Beleza, eu tô ouvindo bem, pelo menos. E depois eu respondo, tá, pessoal? Então, Bia, a ideia de te trazer aqui hoje é porque tu já tá aí um tempo com essa proposta de marca, então tu entende já a precificação desde antes, tem essa percepção desde antes do tingimento natural. E isso é importante também porque não é só porque o tingimento natural agrega, né? Como tu vai colocar aí o tecido, a costura que é você mesma que faz, então não é uma produção em massa, ou seja, lá no final o preço vai ter esse valor agregado diferente aí do modelo de fast fashion. Então já começa por aí, né? O tingimento natural ele é um fator extra, né? Então conta um pouquinho
para a gente como que tu lida com isso, as tuas percepções sobre o assunto e também depois, né, porque eu sei que tu já me relatou que já vendeu peças com tingimento natural, como está sendo a percepção dos teus clientes, né, com esse tipo de produto, tá? Então, é claro que tem essa questão da educação do consumidor, né? Que nem você estava falando aí, eu vi o pessoal comentando. Eu acho que isso é muito importante. Desde que eu comecei a marca, eu comecei primeiro devagarzinho mesmo, não colocando tantas peças de linha, porque eu trabalho bastante com linha, um tecido que tem um valor mais alto mesmo, então as peças já são mais altas, o valor. Então eu fui acrescentando bem devagarinho e as peças foram aumentando o valor conforme o tempo, porque eu estava colocando cada vez mais um tecido certificado, algodão certificado, linha, enfim, né? E eu trabalho muito com peças exclusivas também. Então, por exemplo, a estampa que foi feita manualmente por um artista plástico, a peça de upcycling, que são peças únicas que eu utilizo com refúgio de tecido da coleção. Então, isso tudo também tem um valor diferente, que eu faço peça a peça, que não tem como eu cobrar o mesmo valor do que uma blusinha que eu faço algumas delas. Lógico que não é em grande escala, porque aqui é tudo pequeno, mas é claro que dá essa diferença. Sim. Então, eu acho que desde o começo eu vim educando, né, os meus clientes nessa questão mais sustentável, sempre quis tentar ser o mais sustentável possível. Óbvio que não dá para ser totalmente redondo, mas tentando ser sempre o mais. E quanto mais a gente quer ser sustentável, acaba ficando com um preço um pouco mais elevado. Não tem como, né? Então, é claro, eu mesma que costuro, eu mesma que crio, aí acrescentando aí o tingimento natural. Claro que se a gente está falando de sustentabilidade, não é só o meio ambiente. Aqui o meu travou. Você tá tudo bem? Eu tô te ouvindo, a imagem tá travadinha, mas eu tô te ouvindo se tu quiser. Então, eu vou desabilitar os comentários aqui para não ficar na tua frente. Acho que destravou. Tá. Ou não. Mas pode falar, porque dá para te ouvir. Então, eu fui agregando, né, e educando esses clientes. Quando eu fui adicionar o tingimento natural, que é uma coisa que eu já estava querendo fazer, eu fiquei com um pouco de receio, mas eu fiz as experimentações, enfim, e eu não tinha noção do tanto de trabalho que eu ia ter. Eu sempre quero ir fazendo, e depois que eu vejo, eu falo, nossa, o que eu fui inventar, né? Agora, segura essa. Mas eu falei, bom, vou fazer um preço razoável que compense um pouco para mim, que eu possa vender, enfim. Claro que eu coloquei um valor menor do que compensaria para mim, para também ver o que ia acontecer e tentei compensar entre um vestido e uma blusa, enfim. Beleza. Tentar equilibrar para uma blusa não sair muito cara, né? Sim. E foi muito legal ver, porque eu fui postando no Instagram o que eu estava fazendo, então as minhas experiências com os tingimentos, e aí eu fui num evento vender. Eu não achei que as pessoas fossem procurar e foram vários clientes minhas em busca do tingimento natural. Então isso foi muito curioso, assim, muito legal, porque eu vi essa vontade, né? Então não era só minha essa vontade de ser mais sustentável e dessa busca. As minhas clientes também estão acompanhando isso. E é claro que para algumas pessoas é um valor mais alto, eu entendo, como para muita gente, às vezes a gente olha uma peça e fala, queria, mas não é que é caro. É que às vezes a gente não pode pagar aquele valor naquele momento, né? Mas não que aquele não vale. Exato. Vale, essa vale, você entende que vale. Então, assim, poucas pessoas não entendem o valor, sabe? E eu acho que tudo bem. O que eu acho complicado é quando você recebe uma marca sustentável e você quer vender muito. Não faz sentido, né? Não. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, você tem que vender pouco, mas também não quer induzir ao superconsumo. Exato. Né? É um consumo consciente. Então, eu acho que se você está indo por esse caminho, tem que estar alinhado que você tem de expectativa, né? Perfeito. E isso casa muito, porque até esse valor agregado meio que é um freio, né? Dependendo do poder aquisitivo da pessoa, esse valor agregado é um freio para o consumismo, né? Você não vai comprar uma peça de cada cor de tingimento natural se é algo maior, né, com valor maior.
Então, meio que até nisso a proposta colabora, né? Esse valor agregado até põe um freio, de certa forma, nesse consumismo, no sentido do que não é, do que é supérfluo, desnecessário, ou consumo pelo consumo por si só, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só minha tela que tá travada. A minha também, mas... Não, eu acho que tudo colabora. Inclusive a questão dos cuidados de lavagem, que nem você está comentando. Eu acho muito bom. Porque a partir do momento que você vai usar um sabão neutro para lavar suas peças com tingimento natural, por que não usar ele em outras peças também? Então você acaba incluindo isso na sua rotina. Sua vida fica mais de mãozinha dada com o meio ambiente, né? Não só sua roupa, mas eu acho que essa vida toda vai caminhando para isso. É um belo passo de início, inclusive, né? Porque às vezes a pessoa quer se tornar mais sustentável e é tanta coisa que a gente deveria pensar que aquilo te engole, né? De tanta informação atrelada a isso, já que... E é engraçado, porque isso já deveria vir num modelo sustentável até o consumidor, mas como o mundo ainda não é assim, o consumidor que quer ser um pouco menos impactante, digamos assim, que acaba tendo que correr atrás de informação, fazer malabarismos, sacrifícios, em alguns casos, abrir mão de desejos, vontades de consumo desnecessário, mas está quase que na mão do consumidor. Então, inclusive, um belo passo de início, porque aí já vem um monte de valor atrelado, como a gente já comentou várias vezes aqui, né? De tu conhecer como lavar a peça, daqui a pouco vai produzir teu próprio detergente, que vai ter um impacto menor, vai reduzir, inclusive, o uso de embalagem, né? Imagina todas aquelas embalagens, para cada parte da casa você tem um tipo de produto de limpeza diferente, que na real não é necessário, né? Não precisaria para o vaso sanitário para não sei o que outro, então já embalagem a menos, uma roupa que dura mais, ou seja, vai ser menos resíduo no futuro. É tudo, né? Numa única iniciativa você agrega tanta coisinha assim, né? Que se tu for ver, educativa e prática ao mesmo tempo, né? Com certeza, eu acho que é o cultural, né? O que a gente está acostumado. As pessoas são acomodadas. A informação que a gente recebeu foi essa, né? Vários produtos de limpeza diferentes. Eu quero várias roupas diferentes, vários modelos, várias cores e não precisa, né? Perfeito. E só uma coisa que tu falou mais cedo, acho até que me fugiu da memória agora, que eu queria que eu gostei muito que tu colocou, mas não vou lembrar. Poxa vida. Das roupas, dos valores de trazer o passado para agora, será? Isso, perfeito, era isso mesmo. Que, né? Pode falar. Eu acho que o futuro é repetir o passado mesmo, né? Só que de uma forma melhor, porque agora a gente sabe o que aconteceu com as mudanças, então a gente tem que voltar de uma forma mais inteligente, né? Exato. Então, as roupas sempre foram caras, é isso que a gente estava conversando, né? Isso. Antigamente não tinha roupa pronta. Você tinha que comprar o tecido e mandar para uma costureira fazer, ou seja, você pagava por essa costureira, você pagava diretamente a mão de obra para quem estava fazendo, né? Então é claro que não era barato. Aí depois começou o prêt-à-porter e começaram as roupas prontas, mas é claro que também não era barato, era o início. Até chegar a industrialização toda e importação da China, e a gente não sabe mais quem faz, quem não faz, que tecido é esse, de onde veio, e a gente tem valores que não existem. E quando a gente fala sobre essa questão da indústria, não é só na moda, é claro, é tudo. Até os utensílios de cozinha, enfim, tudo a gente não sabe de onde vem, né? A gente compra e não sabe a procedência. Nem de onde vem e muito menos para onde vai, né? Sim. Então eu acho que é a gente voltar com isso, sabe? Vamos comprar de quem a gente sabe que faz e tudo. E é claro que voltando a isso, os valores voltam a ser como eles eram. Você sabe qual é o tecido, aquela pessoa pagou por aquele tecido, pagou pelo transporte que trouxe esse tecido, pagou pelo plantio, de repente, né? Uhum. Então, a colheita, tudo, dependendo se você usa fibra proteica ou, enfim, né, ou vegetal, mas tem toda uma cadeia até esse tecido chegar a você, até você produzir alguma peça desse tecido, até a venda dele. Então, para todo mundo estar recebendo e tá tudo correto,
existe, né? Não existe. Aquilo que tá barato para você, tá caro para alguém, né? Maravilha. Exato. Bom, então é isso. Achei ótima a tua participação desde mais cedo, quando você começou a falar. Achei que foi perfeito para o tema de hoje, assim, para começar a situar o pessoal nessa. É porque é para quem quer aplicar o tingimento comercialmente, né? Isso infelizmente vai ser um fator a ser considerado e um fator de discussão, de negociação, de educação, de consumidor, enfim, de tudo, né? Então, e inclusive é algo que pesa muito na viabilidade econômica de um modelo assim, né? Estudar muito bem essa precificação, fazer as pessoas que vão consumir compreender o valor daquilo, né? E outra coisa que eu só queria pontuar, que eu não quis te interromper na tua fala, essa questão que tu falou, às vezes a gente quer, mas o nosso bolso não alcança. Então, isso é um ponto, assim, que infelizmente são produtos hoje elitizados, né? São peças que chegam até o consumidor final com valor alto e óbvio que não é todo mundo que tem condições de adquirir, mas são importantes que seja elitizado hoje, mas é uma forma de tracionar toda a cadeia, né? Então, quando você cria demanda, gera valor, daqui a pouco surgem mais marcas, e não que vai baratear esses serviços, ou seja, a ideia não é massificar também esse tipo de produtos para que continue nesse modelo doentio que a gente vinha falando, mas no sentido de que com maior oferta, talvez né, a gente gere formas de fazer menos trabalhosas e que por praticidade a gente talvez consiga reduzir um pouco, e aí associando isso à conscientização, enfim, um monte de coisas atreladas, talvez isso se torne menos elitista no futuro, né? Afinal, né, como você falou, né, quando não existia roupa pronta, todo mundo comprava roupa, né? Mas é óbvio que as camadas sociais de maior poder aquisitivo sempre puderam comprar as mais bonitas, as cores mais raras. Se você voltar na Idade Média, só reis e rainhas usavam vermelhos, azuis, roxo, então, porque era tingimento a partir desses mesmos corantes naturais e eram raros, né? Eram difíceis de encontrar aplicação, então era para poucos, realmente para poucos. Mas a ideia de popularizar é para que justamente isso se torne mais acessível, não no sentido de massificar e fazer a mesma coisa do que foi feito com a indústria têxtil em geral, mas é de popularizar no sentido de que eu não posso pagar um tingimento natural, mas eu sei fazer, entende? Então, de também trazer essa tradição da gente se apropriar um pouco mais do fazer você mesmo, né? E aí e agora a pandemia eu vejo que trouxe muito isso, muita gente assim resgatando atividades que a avó ensinou, né? Seja culinária, panificação, as milhares de fermentações possíveis, a cerveja artesanal, daqui a pouco, né, uma bebida qualquer, kombucha, enfim. O crochê, o tricô, e por que não o tingimento natural, usando o resíduo da tua cozinha, dando uma cara nova para uma roupa. Então, a ideia de popularizar, não apenas comercialmente, mas também para que isso se torne corriqueiro para as pessoas que daqui a pouco não conseguem comprar ou pagar para alguém fazer, mas aprendam a fazer, né? Então, é muito nesse sentido. Muito obrigada, então, Mia, querida, pela tua explanação, teu relato, adorei, foi perfeito, assim. Então, vou dar um espaço para te despedir, para eu responder perguntas aqui do pessoal, tá? Um abraço e obrigada. Tá. Pode concluir. Obrigada, Vanessa. Super obrigada. E eu também o pessoal está falando que tem medo de deixar caro mesmo nos comentários. E eu acho que é exatamente isso. Como você falou, é muito também de quem está consumindo, né? Quanto mais a gente consumir de quem está fazendo, enfim, o mais sustentável possível, você vai ter mais demanda disso, né? E a gente vai conseguir uma gama maior de poder escolher, né? Então, até se você for comprar uma grande magazine hoje, que não vai estar
está no tingimento natural, mas se ela tem uma linha que é mais sustentável dentro daquilo que ela pode estar fazendo, se você só tem aquela opção, pelo menos escolhe essa linha, né? Dentro do que você pode fazer, já é um grande feito, assim. E olhar a etiqueta, né? Exatamente. E para quem está produzindo é não ter medo e educar o cliente. Não tem escape, né? A realidade é essa, senão você vai estar trabalhando de graça. Que é o que às vezes a gente acaba fazendo, muitas vezes ganhando menos para poder fazer o que a gente quer, né? Então, não pode ter medo, tem que precificar mesmo para poder dar vazão e poder ter esse tipo de produto, senão não vai ter esse tipo de produto. Exato. Então, eu agradeço. Então, obrigada. Então, pessoal que quiser acompanhar melhor o trabalho da Bia, segue a Bia que fez, que o trabalho dela é inspirador e muito legal, incrível mesmo. Então, tá. Obrigada, querida, e até. Tchau. Tchau. Bom, vou voltar a comentários. Cherry, está crescendo no mundo esse posicionamento da cadeia produtiva orgânica natural. Que bom, né? Embora lento, mas está crescendo nos últimos dois anos, nas últimas 2 safras. As áreas com produção orgânica de algodão, por exemplo, cresceram na América Latina. Diversos produtores passaram a produzir de forma orgânica. Então, isso é muito bom mesmo que vem crescendo, né? Luciana, minha grande dúvida, eu também faço tudo, desde o tingimento até a elaboração da peça. É difícil precificar, sempre acho que o consumidor vai achar caro. É um mal de nós mulheres, né? A gente, às vezes, a gente nem sabe ainda a resposta da pessoa, que a pessoa vai achar, e a gente sofre por antecipação, na verdade, né? É claro que sim, em geral, dá um baque na pessoa. E eu tenho essa experiência pelas camisetas ainda, que é um produto assim que de uso corriqueiro que as pessoas têm em mente que custa baratinho, né? Camiseta, quanto você paga por uma camiseta no fast fashion, né? 5, 10, 20, né? Um teto, assim, 20 reais, ou quando é alguém que produz, alguma coisa assim, estourado vai a 50 reais, né? Então, só que eu vejo que a gente sofre por antecipação, e eu acho que é que nem a Beatriz falou, não ter medo de colocar o preço que você acha que é justo, que você, né, formatou teu preço ali, faz aquele preço. Se você achar que dá para negociar, enfim, dependendo do que você está atingindo, se você acha que compensa, dar um desconto aqui e ali, mas se a gente acaba, antes mesmo da percepção da pessoa, a gente acaba retraindo, a gente meio que está, inclusive, prejudicando o serviço e esse modelo de negócio, né? Porque é meio que nem a gente está dando o valor devido a ele, né? Então, eu acho que formatar o teu preço, estar seguro disso, né? Estar muito seguro, inclusive, para explicar e transparecer isso para a pessoa que vai comprar, é muito importante até para isso crescer, isso se popularizar, isso ter maior visibilidade e para que as próprias pessoas percebam melhor esse valor, né? É aquela coisa, se nem tu valoriza, imagine o outro. Então, um pouco eu vejo que é sofrer por antecipação e a gente fica, parece até com receio de falar, porque nós mesmos estamos com esse valor setado de preço de roupa, né? Há 3 anos atrás, eu mesma ia olhar para uma peça assim e achar, nossa, mas da onde, né? Nem morta que eu vou pagar tudo isso por uma roupa e tal, sabe? Mas aí, conhecendo tudo isso, a gente vai internalizando e até que chega um ponto que se torna aquilo se torna natural para você, sabe? Então, acho que é por aí. Primeiro a gente entender esse valor e se valorizar, né? E não ter medo de dar o preço para a pessoa e paciência, se não cabe no bolso dela ou se ela não compreende esse valor, né? Antigamente, minha avó costurava, mas mesmo assim, um corte de tecido era bem difícil para ela, mas também sempre de boa qualidade. Tem uma jaqueta que minha mãe fez aos 16 anos, que legal. A minha mãe, super autodidata em um monte de coisa, aprendeu a costurar
E a minha avó tinha armazém, né, no interior, na zona rural, aqueles armazéns que vendiam de tudo, inclusive tecidos. Então ela fazia as roupas das irmãs, da minha avó, enfim. Inclusive costurando à mão, a máquina e a mão também, né? Ela já fez vestido de festa costurado na mão, imagine só, e perfeito, assim. Ela foi, a formatura da minha irmã, ela foi com o vestido que ela costurou na mão, Gisele. Acho que tem que mostrar o valor da peça, o trabalho, e se achar caro, não compra, pois em outras lojas é assim que funciona, exatamente, né? A gente, em primeiro lugar, tem que valorizar, né? Com todo o trabalho que temos, cobrar barato é se auto-sabotar. Por isso, né? Perfeito, Cris. Hoje, né? Tema de hoje, sabotador, então é isso. As sementes da casuarina são tingíveis? Eu não conheço a casuarina, assim, né? Não é uma espécie daqui. Tem que analisar, tá? É bem possível que sim, mas tem que averiguar, tá? Boa noite, então. Vamos encerrar e amanhã voltamos às 19 horas. Um beijo para vocês. Fiquem bem e até amanhã.